Vamos lá. Boa noite a todos. Aqui comigo presente Brasil Grande, Comunhão Popular, JT, professor Gustavo Castanhon e acredito que não esteja esquecendo mais ninguém. Ficaram de mandar também em representação o pessoal do Sol da Pátria. Creio eu que ao longo dessa reunião, dessa importante reunião, teremos pessoas entrando e nos ajudando aqui a fazer as intervenções para a Carta do Fórum pelo Novo Trabalhismo. Carta essa que foi idealizada antes mesmo do Fórum pelo Novo Trabalhismo. A partir de conversas, lives e discussões no Brasil Grande e demais canais nacionalistas, foi muito comentado pelo comandante Robinson Farinaso, um importante expoente do nosso meio, e também outras iniciativas pregressas, na qual fizeram outras discussões e tentativas de fazer o que estamos fazendo aqui hoje, que é uma grande frente nacionalista para organizar o campo. Irei colocar aqui o primeiro discurso, que é um discurso breve, do comandante Robinson Farinaso. Não pôde estar aqui presente porque está em São Paulo numa apresentação de um livro, mas não se furtou de mandar um videozinho aqui para nós, para que a gente coloque também e possa ver o que ele pensa a respeito. É um discurso mais político. Então, irei compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver aí? Da convicção e esperança no futuro do Brasil. Senhoras e senhores, é com profunda convicção e esperança no futuro do Brasil que eu venho enaltecer dois pilares fundamentais para a construção de uma pátria justa, soberana e solidária: o trabalhismo e o nacionalismo desenvolvimentista. Essas ideias não são abstrações teóricas, elas foram vividas, defendidas e colocadas em prática por homens que marcaram a história deste país com coragem, visão e compromisso com o povo brasileiro. Eu falo de Getúlio Vargas, o presidente que compreendeu que o Brasil não poderia ser uma eterna colônia exportadora de matérias-primas. Getúlio implantou as leis trabalhistas, criou a CLT, fortaleceu a indústria nacional e deu dignidade ao trabalhador brasileiro. Foi sob sua liderança que surgiu a ideia de que o Estado deveria ser um agente de transformação social, e não um cervo de interesses externos. Falo também do grande Leonel Brizola, herdeiro político e ideológico de Vargas. Brizola foi o guardião da legalidade, o líder que enfrentou o autoritarismo com a Constituição nas mãos, que fez a educação uma arma para a libertação do povo. No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, criou milhares de escolas públicas, provando que o verdadeiro nacionalismo começa pelo investimento em seu próprio povo. E não posso deixar de lembrar de Darcy Ribeiro, intelectual que pensava o Brasil com a alma de um educador e a coragem de um revolucionário. Darcy dizia que o Brasil não deu certo ainda, mas dará. Ele acreditava num projeto de nação que respeita a sua diversidade e valoriza a sua cultura e prioriza educação, ciência e desenvolvimento soberano. O trabalhismo e o nacionalismo desenvolvimentista nos ensinam que não há independência verdadeira sem justiça social, sem trabalho valorizado, sem um Estado forte capaz de garantir os direitos do povo e enfrentar as pressões dos que preferem ver o Brasil ajoelhado perante interesses estrangeiros. Hoje, mais do que nunca, precisamos recuperar esse espírito. Precisamos de um Brasil que produza, eduque, proteja e cresça, que não aceite ser reduzido a celeiro do mundo ou depósito de mão de obra barata, que acredite em seu povo, em sua indústria, em sua ciência e sua força. O caminho é duro, mas os exemplos estão aí. Brizola, Getúlio, Darcy.
gigantes que sonharam com um Brasil grande, justo e soberano. Cabe a nós agora retomar esse projeto de nação. Muito obrigado. Perfeitamente. Então está aí o discurso do comandante Robinson Farinazzo, um grande idealista do fórum. Conseguiu para nós o local onde será feito o evento, no dia 24 de agosto. Importante data, onde Getúlio se suicidou e fez a carta e entrou para a história. Também acredito que aqui durante a nossa reunião deve entrar João Leonel Brizola, também outro importante idealizador do fórum e das nossas iniciativas, sobrinho do próprio Brizola, Leonel de Moura Brizola. Então, desde fevereiro, o Brasil Grande se comprometeu a fazer a carta. E ali mesmo, nós já entregamos um esqueleto de carta. Ou seja, nós estamos bem atrasados no que concerne a melhorar essa carta. Só que quando eu mostrar aqui a carta para os senhores, vocês vão perceber que dificilmente algum de vocês não concordará com algum ponto aqui. Portanto, eu creio que a alteração que vir a acontecer dessa carta será meramente semântica, talvez, mudança de alguma palavra ou outra, uma forma de escrever, mas o conteúdo da carta todos concordarão, porque é uma carta feita para ser o mais ampla possível, de acordo com a própria ideia de um fórum. O que é a ideia do Fórum pelo Novo Trabalhismo? É um fórum multilateral, onde vários movimentos se encontram para trocar ideia. E, por vezes, por ser um fórum, trocamos muita ideia e não colocamos as coisas de fato em prática. Isso acontece muito no nosso meio, o meio nacionalista, onde todos têm uma ideia, uma visão, um pensamento do Brasil e do nacionalismo, mas há pouca ordem, pouca disciplina, pouca coordenação. Tá? Então nós precisamos ser mais atuantes, trabalhar mais. É ruim que pensemos o Brasil? Não, muito pelo contrário, é até um elemento de crítica que fazemos aos políticos, à classe política, que pouco produz, né? Então, vou compartilhar mais uma vez aqui a tela. Aqui está a carta. Essa carta ela foi desenvolvida a partir de reuniões do Brasil Grande, também incluímos o pessoal da JT, falamos com outros movimentos, isso em 15 de fevereiro, lembrando, nós já estamos aí em julho, então nós estamos bem atrasados, como eu bem falei. Carta de intenções do Fórum pelo Novo Trabalhismo. Fórum pelo Novo Trabalhismo, Brasil, 15 de fevereiro de 2025. Nós, integrantes do Fórum pelo Novo Trabalhismo, apresentamos esta carta de intenções para expor nossos princípios, objetivos e compromissos. Nosso fórum surge da necessidade de aglutinar os diversos movimentos e correntes do campo nacionalista, com a elaboração de ações concretas que fortaleçam a causa nacionalista no Brasil e propõem uma atuação baseada em focar naquilo que nos une, o amor pela pátria, a defesa da soberania nacional e o compromisso com o desenvolvimento e a valorização do povo brasileiro. Princípios e valores. Nosso fórum se fundamenta nos seguintes princípios. Trabalho como pilar da sociedade. O trabalho é a base da dignidade humana e do desenvolvimento social, devendo ser valorizado e protegido. Justiça social e igualdade de oportunidades. Defendemos um sistema econômico que promova a inclusão, equidade e oportunidades igual para todos. Democracia e participação popular. O povo deve ser protagonista na construção das políticas públicas, por meio de um Estado democrático, transparente e participativo. Soberania nacional. Soberania nacional e desenvolvimento sustentável. O crescimento econômico deve respeitar a independência nacional, o meio ambiente e os direitos dos trabalhadores. Direitos sociais inalienáveis. Nenhuma reforma pode retirar os direitos conquistados, sendo fundamental para garantir condições dignas de trabalho e proteção social. Educação e formação para o futuro. Investimento em qualificação profissional e educação pública de qualidade como alicerce para o progresso social e econômico. Diálogo e solidariedade entre as classes. O equilíbrio entre o capital e trabalho deve ser construído com base no diálogo, no respeito e na justiça. Combate à precarização e à exploração. Lutar contra qualquer forma de precarização
informalidade abusiva e exploração dos trabalhadores. Economia produtiva e valorização da indústria nacional. A geração de empregos passa pela valorização da produção nacional e pelo incentivo à inovação tecnológica. Ética e compromisso com a verdade. A política deve ser um instrumento de transformação social pautado pela ética, pela transparência e pelo respeito à história do trabalho. Dignidade humana deve ser respeitado e valorizado como base da sociedade. Liberdade com responsabilidade. O direito de cada um deve estar alinhado ao bem comum. Compromisso com a história. Respeitar e honrar princípios do trabalho histórico. Desenvolvimento, observando a sustentabilidade. Progresso econômico alinhado à proteção ambiental e os direitos sociais. Acreditamos que a política deve ser um espaço de participação cidadã, comprometida com a ética e o interesse nacional. Nossos objetivos. Nosso propósito é a busca da união nacional em prol de um Brasil soberano, buscando alcançar as seguintes metas: união e organização do campo nacionalista. O objetivo central deste fórum é aglutinar os diversos movimentos e correntes do campo nacionalista, criando um espaço lúcido e produtivo para os debates, reflexões e, principalmente, elaboração de ações concretas que fortalecem a causa nacionalista no Brasil. Além de promover o diálogo, nosso fórum buscará pautar e organizar o campo nacionalista, identificando prioridades, estabelecendo estratégias e mobilizando esforços para ações práticas e impactantes. Estratégia e método de atuação. Para concretizar nossas intenções, adotamos as seguintes estratégias. Mobilização popular. Promover debates, encontros e fóruns abertos à sociedade. Articulação política. Dialogar com instituições públicas e privadas para influenciar políticas públicas. Educação e conscientização. Incentivar o conhecimento crítico sobre a cidadania e participação política. Ações diretas. Implementar iniciativas concretas para fortalecer nossos objetivos. Compromisso e chamado à ação. Nós nos comprometemos a atuar de maneira ética, transparente e colaborativa, respeitando as diferenças de ideias e a pluralidade democrática. Convidamos todas as pessoas que compartilham de nossos ideais a se unirem a nós para construir uma sociedade mais unida em prol da soberania do país. Atenciosamente, em nome dos fundadores e representantes, Fórum pelo Novo Trabalhismo. Pois bem, aqui à tona vou trazer, primeiramente, o professor Gustavo Castanhão para que ele faça o seu primeiro comentário acerca da carta. Por favor, professor. Estava aberto meu microfone, ainda bem que eu não estou fazendo merda aqui. Tá muito ruim o microfone. Ah, peraí. Agora tá melhor, não tá? Bem melhor. Não, falei que estava aberto aqui o microfone, eu nem vi. Ainda bem que eu não estou fazendo merda aqui, professor. Bem, gente, tá ótimo, tá tudo bem. Eu só faria duas observações. Uma, a principal delas não tem mais jeito, mas eu farei. A segunda, eu tiraria, é uma questão de palavras, digamos assim, carregadas ideologicamente. Eu tiraria do texto a palavra equidade. Quando você vê essa palavra equidade, hoje em dia é associada a posições relativistas que são contrárias à igualdade e já é associada a todo aquele ambiente identitário e tal, mas, enfim, é um detalhe, só estou fazendo uma observação. Nada que tem aí é problemático, né? Uma coisa problemática. Agora é o seguinte, seu objetivo, como eu falei desde o início, o objetivo do fórum, né, é a aglutinação do nacionalismo, como eu falei desde o início, o nome trabalhismo, ele aliena várias pessoas, né, que poderiam se aglutinar. Mas, enfim, por mim está tudo bem, eu sou trabalhista, eu não me importo com isso. Mas eu acho que sem dúvida, um limitador. Mas vamos em frente. Eu acho que essas pessoas que a gente está chamando no primeiro momento,
Eu queria só a confirmação de vocês, quem vocês realmente chamaram, para ver se vocês chamaram, por exemplo, o Mangabeira. Mangabeira vai estar aí mês que vem, o Daciolo, se ele já respondeu, se o Aldo respondeu, porque a gente marcou um dia, né? Mas marcamos um dia, mas tem que ver se essas pessoas podem, né? O Ciro não me respondeu ainda. Eu falei algumas horas atrás, mandei para ele, ele visualizou, mas não me respondeu. Ele está lá em Alagoas agora, lá com o Lessa. Então, minhas observações, na verdade, são essas só. Agora, enfim, são detalhes. Não vejo nenhum problema central na carta. Eu acho que falta um pouco falar sobre como esse fórum se organizaria e organizaria a relação entre movimentos, por exemplo, né? Enfim, mas como é que ele vai ser gerido, qual é o nível de autonomia que os movimentos fazem parte dele, tem, né, até para convidar outros, né, para ser atrativo para outros e tal. Enfim, são esses 3 pontos. Vamos lá, professor Gustavo Castanhon. Tirar palavras ideologicamente pesadas. Trabalhismo, uma palavra ultrapassada, um certo limitador. Falar como o fórum se organiza, como será gerido, nível de autonomia, as relações entre os movimentos. Está aqui anotado. Obrigado pela sua participação. Com a palavra, Daniel Torres, Comunhão Popular. Vamos pelos que estão menos aqui representados. Só uma adição, antes do Daniel falar, para não esquecer, eu acho interessante da fala do Castanhão, anotar essa parte da equidade especificamente, remover a palavra equidade. Ah, beleza. Show. Com a palavra, Daniel. Em primeiro lugar, boa noite, gente. Eu entendo o ponto do professor Gustavo quanto à remoção do termo da equidade, que tem um certo carregamento, né, digamos, de questões identitárias, essas pautas de diversidade, que a americana chama de DEI, agora eu esqueci o nome da sigla, mas é basicamente as pautas de movimento racial crítico, feminismo atual e etc. Eu entendo que tem um aspecto que pode ser interpretado como mais carregado, mas a minha dúvida é se as pessoas que leriam o nosso manifesto interpretariam desse modo tão carregado. Eu entendo que tem essa polissemia, mas eu talvez não veja motivo para tirar o termo, porque talvez abra para a gente ter uma discussão que não seja identitária de problemas que, por exemplo, racismo, por exemplo, o Uriel pensou em chamar aquela Patrícia Silva, preta de rodinhas, que é uma moça que não é identitária, mas ela fala muito de racismo. Entende? Não sei em que medida a gente pode aproveitar o termo para dar uma outra conotação também. Mas eu concordo que tem o risco de ser uma palavra ideologicamente carregada. Gente, pode falar, professor, vai, por favor. Não, cara, eu não quero interromper ele, não. Só marquei aqui para depois. Só explicar, cara. Quando você fala equidade, isso não abre necessariamente para discutir nada disso. A gente sempre discutiu falando de igualdade, né? Quando você fala equidade, você está explicitamente negando o princípio da igualdade. É exatamente o termo que essas pessoas que rejeitam o princípio da igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades, igualdade econômica, é exatamente o termo que elas usam para substituir o princípio da igualdade. Enfim, de qualquer maneira, são detalhes, cara, mas eu tiraria fácil. A discriminação positiva, né, o professor? Exatamente. Entendi. Perfeito. Vamos seguir. Só fazer um outro detalhezinho pequeno também, só uma questão mesmo mais de ordem das coisas do que propriamente uma discordância
que logo no início da carta tem a frase: o trabalho é a base da dignidade humana. Eu concordo que o trabalho digno é indispensável para a dignidade humana, mas a dignidade humana, isso aqui eu falo também dentro da perspectiva da CP, que a dignidade humana transcende o trabalho, embora seja impossível falar de dignidade humana sem um trabalho digno. Não sei se eu estou sendo claro, mas é mais uma questão de dizer que o trabalho digno é indispensável para a dignidade humana do que dizer que ele é a base. Entende? Uhum. Ok, eu fiz uma anotação aqui, mas teremos de sempre revisitar essa gravação, porque fica muito difícil aqui fazer essas anotações. Não, perfeito. É só isso mesmo. Ok, obrigado pela intervenção, Daniel. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem que está aqui ainda no chamado. Com a palavra, Gabriel Passos, do Brasil Grande, até por uma questão de horário, que ele tem live ainda hoje. Vice-presidente do Brasil Grande. Bom, boa noite a todos. Eu entendo também perfeitamente a colocação do Gustavo Castanhon sobre a questão problemática quanto a esse termo. Não vejo problema nenhum em dar uma revisada, né? É uma carta base, assim. Não é o que a gente vai trabalhar eternamente. É uma base, é o que vai servir de pilar sustentáculo para o início, né, do Fórum pelo Novo Trabalhismo, que, de certa forma, vai ser inaugurado ainda, né? O que a gente está debatendo aqui, por enquanto, é estratégias, alianças, né? Tentar encontrar convergência com o máximo de movimentos possível, mas ainda é o início, né? Eu dei uma olhada, eu gostei, mas, obviamente, precisa de receber alguns acréscimos, né? De algumas referências, eu acho que a maioria aqui concorda com isso. Além disso, colocação do comandante no vídeo que o Miguel colocou, ela é também importantíssima, né? A gente não pode esquecer da história, né? Eu acho que a tarefa do nosso movimento, assim, que a gente está para iniciar, é resgatar o que foi perdido e que foi adulterado, sequestrado por outros movimentos, né? A história do Getúlio, Alberto Pasqualini, Brizola, Darcy Ribeiro, tudo isso é importantíssimo. A gente deve resgatar, nós vamos resgatar. E outro aspecto é como que a gente vai trabalhar isso tudo atualizado, de forma atualizada, no século XXI, 2025. Acho que o nosso grande desafio vai ser justamente esse. Como que nós vamos pegar todo aquele corpo doutrinário, né, todo aquele espectro ideológico e vamos conseguir atualizar ele, até porque o mundo que a gente vive é bem diferente, né? Não falo só no aspecto cultural, mas em termos de trabalho. Aquela época que surge, que o trabalhismo ele começa, né, de fato a se cristalizar institucionalmente, na década de 30 e 40, você estava na terceira revolução industrial, né? Estava no ápice dela. Hoje a gente está indo para a quarta, né? O Brasil, 30 anos, quase 35 anos de neoliberalismo com areia e caco de vidro, né? Então, como que a gente vai lidar com isso, né? Tem fórmulas, né, que inclusive a gente pode aprender com outros países, mas eu também sou, não é querer adotar um discurso Policarpo e Quaresma, mas eu sou adepto daquela ideia de que a solução vem de casa. E nós temos, né, em termos teóricos, ideológicos, todos os componentes fundamentais para poder trabalhar com isso. Penetração institucional, formação de quadros, que é importantíssimo, tenho inclusive vários aqui. Então, basicamente é isso, gente. É uma introdução, né? Nós estamos preparando para iniciar uma nova fase nisso daí. E, de resto, eu acho que o mais importante vai ser a forma com que a gente trabalha unido. Articulação. Articulação, colaboração e formação de quadros. Basicamente é isso. Rapaz, eu esqueci de ligar minha câmera aqui, mas vamos lá. Agora, pode ser alguém da JT, fica a cargo ser o Leandro ou não, tá? O Gabriel aí, se precisar sair em algum momento, pode ficar tranquilo, pode sair sem problemas, se for o caso, pela questão da live que fará às 21h30 com o professor
Rodolfo Lateras e Renzo Souza. Vai lá, Leandro. Não, na verdade, o que eu ia sugerir é para a gente manter uma certa tônica, primeiro o BG todo e depois a JT. Ou você está preferindo fazer intercalado, BG, JT, BG, JT? Pode ser, podemos fazer todos do BG. Paulo Sérgio Rodrigues, quem redigiu essa carta aqui do Fórum pelo Novo Trabalhismo, tá? Para quem não sabe, o Paulo Sérgio Rodrigues, ele é vice-secretário-geral, nosso secretário-geral, Marco Júnior, não pôde estar aqui presente por motivos religiosos, e o Paulo cuida da parte de documentação e burocracia do Brasil Grande, por isso que ele que redigiu essa carta. Vamos lá, Paulo, sua vez. Bom, boa noite a todos. Aproveitando as falas do comandante Lio Farinas, de fato nós precisamos, em termos de nação, né, recuperar a nossa historicidade, também aproveitando as falas do Gabriel, isso é fato. A gente vive num mundo onde falar de trabalhismo, de trabalho, soa até um pouco demagogo, né, querendo ou não, porque as mudanças do mercado, a mudança da ideia de trabalho, ela está ocorrendo de forma tão rápida que chega a ser quase que impossível de a gente acompanhar, né? Hoje você vê um monte de pessoas fazendo entregas de mercadorias, por exemplo, para o Mercado Livre, né, terceirizado, ou para uma Amazon. É uma loucura, tipo, isso era impensável em alguns momentos atrás, né, alguns anos atrás. Então, assim, a ideia de a gente resgatar, repensar, né? Porque sem trabalho você não consegue ter renda, né? Sem renda, entra toda aquela equação, né? Mas também trabalho não é só uma questão só de renda, é uma questão de que também trabalho é uma questão de dignificar o homem, né? O homem sem trabalho fica meio perdido, ele precisa de um objetivo. E a gente vê que nós temos aí problemas muito mais sérios que gerações que estão vindo, né? Eu já sou mais velho, aí não devo ser mais velho da galera, mas já tenho mais idade. Mas você vê essa galera aí, por exemplo, do Miguel, que tem 20 e poucos anos, né? Que é a nossa base até dentro do BG, né? O pessoal que está levando o movimento, é um pessoal novo. Que perspectiva esse pessoal tem, né? Que perspectiva tem em você fazer uma graduação, né? Então, assim, a gente tem que repensar muita coisa. E nisso, tanto o trabalhismo como o nacionalismo, né? Trabalhando os dois aspectos em conjunto, são fundamentais, né? Então, o fórum, eu entendo que, não vou poder estar presente ali em São Paulo, mas se puder seria, com certeza, eu entendo que é um pontapé inicial, né? Onde a gente tem que... o mais importante é entender que os vários movimentos que existem com essa pegada do nacionalismo, eles precisam se entender, se unir para que a gente possa realmente fazer com que ocorram mudanças no país. Porque é muito complicado, a gente fica nessa dicotomia besta, né, de esquerda a direita, essas coisas que foram muito bem costuradas, né, o chamado teatro das tesouras, né, que nada mais é que um troca-troca de partido, não muda nada, e de fato é isso, né, é muita ilusão achar que é diferente disso. Eu já fui governo, né, já trabalhei como governo, então, assim, já vi muita coisa, né, e realmente é muito teatro, sabe, em questão política, né? E o Miguel até comentou ali, fez uma observação importante, que os políticos, de fato, produzem muito pouco. Ganham muito dinheiro e fazem muito pouco, né? E são movimentos como os nossos que podem dar novos rumos para o Brasil, né? É assim que eu vejo. Perfeito, Paulo. Eu vou fazer só apenas aqui um acréscimo. Desde que comecei o movimento do Brasil Grande lá em 2018, eu vi muitos movimentos nascerem e morrerem, tá? Iniciativas nascerem e morrerem. Assim como houve a iniciativa pregressa, na qual eu não me lembro, mas o professor Gustavo fez parte, que era justamente de tentar fazer um fórum amplo, com as iniciativas nacionalistas, soberanistas e trabalhistas, e não foi um negócio para frente. Então, ao longo do tempo, nós vamos ver mais movimentos morrerem. O fórum, de alguma forma ou de outra, tenta amarrar isso para que esses movimentos tenham mais tempo de vida, mais sobrevida, e se for o caso, até se juntar em uma coisa só. Porque a gente percebe que há um preciosismo muito grande. O meu movimento, a minha ideia é melhor.
E acaba que, por falta de recursos, por falta de pessoas, por falta de organização, acabam morrendo esses movimentos, por não ter essa infraestrutura. Então, vamos ver o que a gente consegue enquanto fórum aqui. Com a palavra, Igor Fernandes. Igor? Não sei se o Igor tá com algum problema. Vou mandar uma mensagem aqui para ele, caso ele me responda, eu retorno a palavra para ele. Sendo assim, acabaram aqui os integrantes do Brasil Grande. Podemos começar com o pessoal da JT. Eu posso começar? Por favor, Leandro, faça as Vamos honras. lá, pessoal. Muito boa noite a todos os presentes. Acho muito interessante o formato que a gente está fazendo aqui para conduzir essa carta. Faço a sugestão que o void da gravação seja utilizado aí de uma maneira de que a gente consiga conciliar as respostas. Isso, inclusive, eu pergunto agora, Miguel. Você está pretendendo, tipo assim, caso hajam respostas contraditórias, tu pretende resolver essa contradição como na hora de escrever a carta? Pretendo marcar reuniões pontuais para resolver essas discordâncias. Não aqui. Aqui a gente anota as contradições e vamos ponto a ponto resolver isso. Eu acho mais Não, fácil. beleza. Tá, legal. Só para compreender o método, mas queria falar o seguinte, gente. O fórum, independente de ter carta de princípios ou não, ele tem dois princípios que foram pactuados na fundação, assim. Eu acho que, na verdade, esse é o principal diferencial do fórum, porque não é simplesmente um fórum que afirma soberania. Não é só isso. É a soberania e o trabalho, mais especificamente o trabalho sobre o capital, né? Defesa do trabalhador, independente do que hoje significa ser trabalhador ou não, né? São os dois princípios fundadores do fórum, são os princípios que foram pactuados na hora de convidar os movimentos, e a tendência é que sejam dois princípios que venham a guiar essa carta. Então, as minhas sugestões, elas seguem esses dois princípios implícitos, tá? Vocês vão ver que, na verdade, são mais afirmações desses princípios ou até atualizações desses princípios do que necessariamente a criação de um terceiro princípio aí, tá? Porque eu acho que o mote está feito, soberania e trabalho, tá? A partir disso, soberania e trabalho, existem algumas questões, né, até palavras-chave, que eu acho interessante de serem exploradas ao longo da carta, né? Já que é uma carta, não é um livro, né? Cada palavra conta. Então, eu acho muito interessante essa observação que o Castanhon fez em cima das palavras que estão sendo utilizadas, porque eu acho que o que tem para a gente analisar aí é isso mesmo. Quais palavras estão sendo utilizadas e se expressar da melhor maneira, considerando que é um panfleto, né? Então, num livro, você tem muito mais abertura para utilizar as palavras que forem até chegar na devida conclusão. Numa carta, não. Numa carta, cada palavra tem o seu conteúdo, tem o seu manifesto. Então, considero legítima a problematização feita pelo Castanhon e vou apresentar as minhas, né? Quais adições que eu acho que é interessante serem adicionadas. Convido a JT, eu acho que eu convidei os membros da JT sem dar muita introdução sobre o que vai ser a reunião. Então, sigam nesse tom também. Façam aí palavras-chave que vocês gostariam de serem utilizadas na carta. Nesse sentido, eu acho imprescindível que a gente tenha alguma menção à parte digital, tá? Soberania digital, ou então atacar o colonialismo de dados, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que um manifesto nacionalista que não menciona a questão de dados como uma questão prioritária no século XXI é um manifesto desatualizado, tá? Então, a afirmação da nossa busca pela soberania digital, pela combate às big techs, ao colonialismo de dados, eu acho que essa é uma pauta muito cara e que pode estar muito invisível, muitas vezes, no dia a dia,
mas que é mais presente do que a gente pensa, tá? E precisa estar em todas as soberanias que a gente busca, além da soberania na parte da saúde, soberania popular, a soberania nacional. A soberania digital entra como um institucional do novo século que é imprescindível de estar na carta, tá? Além disso, eu acho que uma carta que não pode faltar, uma palavra que não pode faltar numa carta que se premissa, que logo no título diz que é pelo novo trabalhismo, né? É justamente a questão da renovação, que eu acho que está totalmente associado ao conceito de soberania, né? O soberano é sempre aquele que se mantém renovado, é aquele que consegue se adaptar às dinâmicas de poder. Então, o princípio da renovação, que muitas vezes é criticado por visões mais conservadoras, por ser vazio, a renovação pela renovação, apesar de sim, pode ser visto como vazio por muitos, é um mote mobilizador imprescindível para a nossa proposta, a renovação política. Até para dar um pouco de alívio àqueles que estão cada vez mais desacreditados da estrutura política tradicional, né? Então a gente está aqui formando um fórum que tem no nome Novo Trabalhismo, que tem na própria proposta a criação de um sistema que é suprapartidário, ou seja, que está além da estrutura partidária, que tem uma proposta aí que é além que a moto sacou aqui. Que está além do sistema tradicional, né? E essa carta não vai ter nenhuma menção à palavra novidade. Qual é a novidade que a gente está propondo? Concordo que tem que ter a defesa da história, concordo com os patronos, concordo com todas as questões de identidade que formam a nossa questão como povo brasileiro, mas a renovação é tão cara quanto o passado, né? O passado e o futuro devem se alinhar. É isso que eu acredito. Então, a palavra novidade, a palavra renovação, a renovação política, a renovação partidária, isso deve ser presente na carta. Outro princípio que eu acho que tem que estar presente é a questão de qual tipo de nacionalismo é esse que a gente defende, tá? E eu acho que tem que ser um tipo central, né, que é o nacionalismo popular, mais conhecido também como nacionalismo cívico. Utilize o sinônimo que preferir. A recusa a etnonacionalismos e a preferência pelo nacionalismo que é popular é imprescindível num movimento que diz que defende soberania e trabalho, né? Não é soberania de qualquer um, sabe? É soberania de um povo que reconhece que o trabalho é o que move a nação, né? Então tem que ter um apelo ao popular, que isso inclui todos os sentidos da palavra popular, seja no sentido de nós buscarmos ser um movimento que tenta interpretar as vontades populares e não simplesmente ensinar a população como ela deveria ser, entra no sentido de tentar ser também algo mais voltado para a classe trabalhadora, né? Tanto no sentido de buscar ser o máximo possível um movimento que foge da lógica clássica de estar aí para tutelar a população. Não é um nacionalismo clássico e meramente estatal. O nacionalismo estatal é um erro. O nacionalismo estatal deve ser estatal e popular, né? Então, eu acho que a menção ao nacionalismo popular é importante, tá? Outra questão que eu acho crasso para a questão da parte da soberania, né? E algo que dialoga muito com as pautas hoje em dia, do debate público que está hoje, é a questão da autenticidade, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Gabriel falou, de a solução está dentro de casa, tá? Muito se fala em liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão e tudo mais, mas e a autenticidade de pensamento, né? Porque liberdade de expressão para ser um papagaio do estrangeiro é muito fácil, né? Não tem nada de qualitativo nisso. E a autenticidade do pensamento brasileiro, né? Isso que vai garantir a renovação política, isso que vai garantir um nacionalismo de fato, né? Então a palavra autenticidade, que é um princípio muito explorado nos nacionalismos ao longo da história, eu acho que mexe bastante com a questão da soberania, e aquilo que não é autêntico não é soberano, tá?
Então, a autenticidade de pensamento, o resgate das raízes do nosso pensamento político brasileiro. Nisso eu me alinho completamente a ideia de resgatar a história, né? As filosofias dos nossos ancestrais, né? A autenticidade de pensamento. Por último, para não me estender muito, eu gostaria de afirmar a questão que o Castanhão trouxe sobre a equidade, concordo com esse questionamento. Faço o questionamento sobre o que defendemos de fato, se é o trabalho ou o trabalhador. Eu acho que isso tem que estar bem claro na carta, tá? Não pode deixar implícito esse tipo de coisa, porque dizer que defende o trabalho, acho que todo mundo diz, sabe? Ninguém fala, não, eu sou contra o trabalho. Eu acho que isso não faz parte de um pensamento que é político, né? Raro é você ter alguém que, de fato, tem uma afirmação da identidade trabalhadora, né? Então eu faço, não é uma sugestão, na verdade é mais um pensamento aí para quiserem alterar essa parte, e faço uma questão também, uma reflexão sobre a utilização da palavra democracia, tá? Não que eu seja contra a democracia, mas eu acho que é um termo cooptado hoje, em tempos de liberalismo, para interesses que não são os nossos, tá? Eu, na minha vida pessoal, eu costumo muito mais utilizar a palavra povo, utilizar a palavra até poder do povo, do que a palavra democracia por si só, tá? Não que eu negue a democracia enquanto valor, pelo contrário, mas eu acho que no tempo histórico que estamos vivendo, ela está cada vez mais sendo cooptada para interesses que não são democráticos. Então, se não for remover a palavra democracia, pelo menos esclarecer qual tipo de democracia que defendemos, é muito interessante, tá? Não, também acho que não seria república a parada, não, o Daniel. Eu simplesmente acho que, até porque república eu acho que ainda está mais desgastado do que democracia. Eu acho que é pior ainda. Eu acho que é mais no sentido de talvez resgatar a etimologia da palavra democracia do que a palavra democracia por si. Democracia, poder do povo, então coloca logo poder do povo, ou então fala da participação popular, né? Ou então esclarecer a questão da democracia econômica acima da democracia política, que é algo que o Vargas gritava, né? É isso, mas isso é mais um questionamento do que uma sugestão por si. É um convite ao debate. Falei demais, galera. Peço perdão aí pela minha incapacidade de sintetizar pensamentos, mas aqui encerro minha fala. Só uma dúvida, Miguel, como é que tu anotou aí o que eu falei? Para ver se passou batido. Então, eu fui anotando aqui algumas coisas, mas eu desisti. É muita coisa para anotar. Aí eu vou ter que rever, desde o começo, né? É mais fácil. Não, beleza. É isso, passa a palavra. Para ajudar, eu fiz aqui as anotações também, tá? Beleza. Próximo da JT. Eu não sei peraí. Eu acho que Domingos, pronto. Deve ser da JT, correto? Correto. Domingos, vai lá. Assim, eu tinha falado com o Pedro para ele ir na minha frente, aí ele pode falar aí. Pedro. O José Pedro. Eu. Desculpe o... Como é que é? Transtorno. Vamos lá. Concordo muito com a fala dita pelo Leandro, especialmente, muito acertadamente, mencionar a questão da soberania digital, soberania de dados, um projeto nacionalista que se pense atuante e protagonista no século XXI, não pode deixar essa pauta como secundária ou marginal, visto, inclusive, as últimas movimentações das grandes big techs. Os Estados Unidos acaba de criar, 2 semanas atrás, foi noticiado, o chamado Destacamento 201, que é comandado por os executivos das empresas Palantir, Meta, OpenAI, foram comissionados enquanto tenente-coronéis na reserva do Exército dos Estados Unidos. Ou seja, existe uma progressiva militarização das big techs, cada vez mais explícito o conluio político destes organismos com o governo estadunidense e que cada vez mais explicitamente serão utilizadas sim para a intervenção estrangeira em outros países. O Brasil é um país muito atrasado quanto a isso,
Nós nem sequer propomos a coisa de criação, e isso aqui é muito mais um convite ao debate do que uma proposição propriamente. Nós ainda discutimos regulação das redes sociais, enquanto outros países propõem a criação de redes sociais autóctones. Note. Ou pelo menos redes sociais internacionais que não sejam dominadas por uma empresa privada de um país específico. Nesse sentido, é fundamental abordar o tema da soberania digital, algo que a JT vem fazendo constantemente. Ainda assim, gostaria de mencionar, fico muito feliz e entendo a necessidade deste fórum, e acho muito necessário ressaltar, como o Leandro falou, a renovação que nós queremos mediante o resgate da tradição, com a finalidade de criar não só fazer uma listinha de proposições de políticas públicas, mas também mudar os termos do debate nacional, propriamente mudar a nossa cultura política, que é algo que a JT debate bastante. A cultura política que rege os governos de uma nação. Muito para além do debate de esquerda e direita, nós percebemos, como já foi falado por integrantes de outros movimentos, que nossos políticos servem tão somente quanto papagaios do debate político de estrangeiros. Não debatem nos nossos termos, porque a nossa cultura política se propõe a ser isso. Uma impressora, muitas vezes mal feita, dos paradigmas e das conclusões feitas do estrangeiro, especialmente os países que compõem o bloco imperialista, e aí sempre citam o quê? Os Estados Unidos, a União Europeia, etc. e tal. Então, acho que colocar na luz do debate a mudança da cultura política brasileira é fundamental, para que, independentemente de nós concordarmos ou não nas minúcias da coisa, nós entendamos que não podemos ficar sendo regidos por interesses que não são os nossos na hora de debater as grandes políticas nacionais. Encerro aqui minha fala. Ok, obrigado. Próximo é Domingos. JT. Show. Bom, a minha fala vai ser basicamente o que foi falado pelo Gustavo no início e também agora pelo Leandro, que é sobre esse uso de palavras, né? Eu acho que é interessante numa carta, no manifesto, como são poucas palavras e algo bem abrangente, sobre esse uso de cada palavra. Porque, querendo ou não, por ser algo mais sucinto, cada palavra deve irradiar, basicamente, nas pautas que nós defendemos aqui. Então, como foi falado, por exemplo, pelo Igor, se não me engano, sobre essa dignidade do trabalho. Nós destacarmos isso na carta, o trabalho dignifica, mas que trabalho? O que seria um trabalho que dignificaria e um trabalho que garantiria essa justiça social e também essa soberania e esse nacionalismo? Então, essa minúcia de cada palavra irradiar as pautas que nós defendemos é algo muito interessante que, ao meu ver, deve ser algo que deve ser bem atentado. Então, por exemplo, a palavra dignidade é o que eu venho, até agora, o que eu venho a pontuar mesmo, sobre essa palavra dignidade, como a palavra dignidade seria usada nessa carta e como ela irradiaria nas nossas pautas que defendemos. Porque além dos conceitos de soberania e de trabalho nós defendemos também pautas. Como que esses conceitos se concretizam na sociedade. Então, como fazemos isso numa carta dessa? Nessa forma de irradiação mesmo. De cada palavra que significa algo, dá uma importância para cada palavra que é usada e a forma que ela é usada. Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Por exemplo, a soberania. De que forma a soberania? Explicar. Também a dignificação, a dignidade do trabalho. Foi falado também embaixo ali, eu não sei se minha memória falhou, mas ali sobre o combate a esse tipo de informalidade. Então, acho também muito interessante isso, porque nós vemos hoje cada vez mais as leis trabalhistas sendo empurradas cada vez mais à informalidade do trabalhador.
Então, dá uma ênfase maior nessas palavras, que somos contra essa informalidade, mas em que contexto? Então, acho que cada palavra irradiar no que defendemos é importante. É basicamente isso que eu venho pontuar. No mais, perfeito para mim, todos os pontos abordados. Eu acho que eu subscreveria isso que o Domingos falou também, né? Beleza, o trabalho dignifica, mas qual trabalho? Importantíssimo, gente. Porque tem trabalhos que não dignificam mesmo. Tem trabalho que está sendo explorado, está sendo escravizado. Escravidão é um tipo de trabalho, e aí, dignifica? Não. Tá? Então, acho que rever esse mote é importante. Perfeito. Aqui só falta o Igor. Não sei se o Igor vai poder falar, não sei se ele está Tem ocupado. o Zorzi também, Miguel. Tá esquecendo do Zorzi. Aqui não está aparecendo aqui para mim. Ah, é o Felipe tá. Pronto. Vai lá, Felipe. Desculpe. Boa noite, tudo bem? Me escutam? Perfeitamente. Pois então, primeiro, obrigado pelo convite. Eu não estava nesse fórum antes e acho que vai ser muito produtivo. Né? Eu sou trabalhista aqui do Rio Grande do Sul, positivista, inclusive. Sou trabalhista raiz. E eu acho que aqui uma carta tem que ser bastante sintética, e ela já parece bem sintética. Eu gostaria que ela não se estendesse muito, mas tem algumas coisas que me parece que faltaram. Uma coisa em particular, dado que a gente está falando de soberania e de trabalhismo, é que falta, me parece, um parágrafo na introdução de contexto, assim, tá? Sabe? Dizer o que a gente está enfrentando e por que forma é importante. No sentido de que, pelo menos, 2 dimensões devem ser colocadas nesse contexto, que é a questão da mudança das revoluções, né, industriais, e do impacto disso no trabalho e no emprego. Né, aí podemos falar de desemprego tecnológico, por exemplo, né, desemprego tecnológico e como isso influencia na geração de emprego a nível nacional e por consequência, no desemprego, no subemprego e coisas assim, né. Isso é uma dimensão. E a outra que eu sinto falta é o contexto internacional um pouco, assim, tá? Por que o trabalhismo e o nacionalismo é necessário de novo, no sentido de que a gente está numa nova Guerra Fria, com a China num super processo de industrialização, os Estados Unidos numa crise civilizacional, extremamente financiarizado, quase falido, e essa disputa imperialista nascendo, e a gente não está tendo que utilizar ou resgatar o trabalhismo para pensar nisso. Eu acho que isso seria interessante, né, como contextualização. E para contribuir a outro tema que já foi debatido aqui, eu acho que é uma ideia que eu gosto do Mangabeira Unger, né, apesar de achar que ele às vezes é meio prolixo, é a ideia de colonização mental, né? Colonização mental talvez seja um tema, um termo interessante para falar sobre a necessidade de atualização de pensamento, né? Uma atualização do pensamento nacional. Talvez seja esse termo, atualização do pensamento nacional, ou como os chineses vão chamar, rejuvenescimento, né? Rejuvenescimento do pensamento nacional. De modo que a gente possa, né, resgatar as tradições de pensamento brasileiras e atingir essa autenticidade que eu acho que o Leandro falou. Acho que é isso. E quanto ao termo democracia, eu discordo, tá? Eu acho que tem que manter, senão a gente vai entrar numa polêmica que eu não gosto, assim, que é chamarem a gente de autoritários, assim, que a democracia é uma coisa importante. Era isso. Obrigado. Bom, Felipe, obrigado você. Pedro Ribeiro está aqui conosco, presidente do Comunhão Popular. Me solicitou aqui o documento para apreciação, já encaminhei, então ele fará também aqui um comentário, uma fala. Pedro. Ô, Miguel, eu acabei de receber o arquivo, deixa eu dar uma olhadinha com calma.
Sem Pode problemas. ir prosseguindo. Só para efeito de. Eu cheguei na reunião agora, tá, gente? Mas só para efeito de sugestão, quando a gente foi ter discussão sobre o Manifesto da Comunhão Popular, essas reuniões tendencialmente ficavam muito longas, né? Uma coisa que facilitava era a votação segmentada, entende? Votar parágrafo a parágrafo, para não ficar uma discussão sobre a apreciação geral do texto. Se ficar apreciação geral do texto, não acaba nunca. Não será isso. Já decidimos isso desde o começo. Estamos utilizando o método seguinte, Pedro. Nós apontamos aqui as contradições, mas isso não entra para o debate. Tá? Nós estamos evitando aqui o debate. O debate ele tem que ser feito posteriormente em outras reuniões. Vamos pegar esse ponto aqui em específicos e fazer uma reunião. E aí, beleza. Aí discute em outra reunião. Mas já tá bom do jeito que tá, no sentido que nós fizemos uma carta, um esqueleto, um texto base em fevereiro. Veja que passaram-se muitos meses e estamos aqui batendo o martelo. Ó, a carta foi apreciada. Agora é ponto a ponto, essa palavra aqui não, aquela sim, né, a semântica e tudo mais. Mas a gente tem que fazer isso com uma certa celeridade, pessoal. Porque se não fizermos isso, as coisas não vão sair do fórum. Tendo em vista que dia 24 de agosto acontecerá o nosso evento em São Paulo, capital, na Fresp. Bom, E aqui cabe até a adição, Miguel. Essa carta vai ser publicada antes do fórum, né? É bom a gente lembrar. Com certeza. Então, isso é uma coisa que quando eu entrei para o fórum, eu já comentei, eu falei, nós devemos mostrar a carta, nós devemos falar sobre isso, fazer uma live, fazer as reuniões, igual ali no grupo dos articuladores, eu falei, toda semana, a partir de agora, deve-se ter um cronograma de sempre estar falando do evento, estar falando do fórum, para ir aquecendo, para as pessoas começarem a entender o que é o Fórum pelo Novo Trabalhismo. Tá certo? O Igor me deu uma resposta aqui, ele disse que não irá falar devido ao seguinte, ele tá com uma tosse muito complicada. Tá? Então vou esperar o Pedro, logo ele já faz a fala dele. Também estou aqui falando com o Davi. Tô fazendo até um trabalho aqui que não é meu. Que faltou comunicação lá pro pessoal da JNB. Aí talvez o Davi entre aqui também para poder dar a palavra. Frederico não me deu uma resposta, tá? Só aquela mesmo que a gente estava conversando em off aqui para vocês, falando que talvez entraria. Bom, então, enquanto o Pedro não entra, eu faço aqui o meu breve discurso. Eu ia deixar o meu discurso por último, mas vamos lá. Pessoal, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, pessoas qualificadíssimas, excelentes cérebros que pensam o Brasil de maneira sempre visando o melhor para o povo. Vocês sabem muito bem que o Brasil Grande está em todas as iniciativas possíveis que visam o melhoramento do campo nacionalista. Não existe também só a iniciativa do Fórum, o que me deixa por vezes chateado, porque acho que a gente deveria concentrar as forças em um bem comum, né, em um norte só, mas eu entendo o porquê que isso ocorre, e acho que em outras iniciativas que por vezes forem inventadas, criadas, ou que já existem, deve ter um representante do fórum. Isso vai de encontro com o que alguém aí falou. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu até anotei aqui. Foi do Gustavo, tá? Do professor Gustavo. Falar como o fórum se organiza, como será gerido, o nível de autonomia, com a relação dos movimentos. Então, eu acho essa parte que o professor Gustavo trouxe à mesa muito importante.
que é o seguinte: vamos supor que haja uma outra iniciativa também no sentido de aglutinar outros movimentos. Eu acho que deve ter um representante do Fórum pelo Novo Trabalhismo nessa outra iniciativa. Já que o meio nacionalista ele se divide meio que em 2 blocos, e eu nem vou aprofundar quais são esses 2 blocos, que haja, então, um representante nessas diferentes iniciativas, e que haja, então, uma interlocução que seja mínima, mas que a gente possa conversar mesmo com as diferenças. Tá? Então, eu acho isso bastante importante. Quanto à liderança, eu tive algumas conversas com o Leandro, mais no início, como seria isso feito, e parece que vai ser rotativo. Tá? Vai ser uma coisa rotativa. O Leandro liderou boa parte das reuniões, se não todas. Eu estou liderando essa daqui, porque é o que ficou competente ao Brasil Grande, é o que foi nos designado. Mas acho importante que ocorra também a liderança de outras pessoas ali da coordenação do fórum. Então, na próxima reunião que houver do fórum, talvez o Pedro Ribeiro possa liderar. Estou utilizando o Pedro como exemplo. Isso é uma coisa que a gente já deveria ter definido, essas coisas todas. Tá? Nós ficamos muito focados no evento, e eu acho que o evento deve ser o ponto central do fórum, porque será a conclusão da coisa, mas nós esquecemos que até chegar ao evento precisa de uma organização prévia, dentro do próprio movimento, dentro do próprio fórum. Então, uma hierarquia, quem vai, quem não vai, como vai, quem responde a quem, qual a relação, né? Nós levamos muito a cabo a ideia do fórum de ser uma coisa muito aberta, mas até para haver liberdade precisa haver responsabilidade, no fim do dia, nós precisamos saber quem que manda e quem que não manda. E isso está muito na gênese do povo brasileiro. Tá? Que, não sei se os senhores todos aqui concordam comigo, o Brasil necessita de um César. Tá? Isso não pode ser encarado, de forma alguma, como não haver renovação, não ser um projeto democrático, não é isso. Tá? Se trata muito mais de como as coisas funcionam. Né? E aí, a gente tem que ser idealista, mas não ao ponto de achar que esse idealismo ele vai contrapor a realidade dos fatos e de como as coisas funcionam. Certo? Considero que a reunião foi aqui um sucesso, foi breve, acho que a gente conseguiu ter fluidez nas coisas, muito mais do que outras reuniões que já foram feitas no próprio fórum. Não estou falando isso porque eu que estou fazendo, nem nada do tipo. Eu digo isso para que a gente se baseie e para que a gente possa ser mais objetivo daqui para frente. Portanto, a palavra vai com o Pedro Ribeiro, que entrou e fará a sua fala. Opa, obrigado, Miguel. Não consegui olhar aqui. O Daniel também foi me informando sobre o processo. Eu achei várias sugestões de muitas pessoas muito pertinentes. Então, a necessidade de falar de soberania digital, a ideia de dar um conteúdo um pouco mais concreto para a ideia de nacionalismo. Também eu pessoalmente notei 2 itens lá, mais ou menos repetitivos, né, que se mencionava a conciliação do desenvolvimento com a sustentabilidade em dois itens, né, talvez poderia tirar um dos 2. Acho essencial a manutenção da referência à democracia no texto. É um tipo de senha importante, né? A gente sabe que o campo nacionalista é formado por organizações de diversos tipos, e eu acho que é importante demarcar para o público em que termos a gente pretende fazer o enfrentamento e a defesa da causa do nacionalismo. Uma coisa que eu acho, aí não sei muito bem como formular, mas uma coisa que eu acho que seria interessante no processo de reformulação aí desse texto, você colocou, Miguel, como uma carta de intenções, né? A princípio, quando a ideia tinha sido ventilada, eu tinha pensado em algo mais no estilo de um manifesto,
no sentido de ser um texto mais retoricamente carregado, entende? Mais carregado mesmo, quer dizer, ao invés de ser em tópicos, né, ser colocado de uma forma mais assertiva. Mas se a intenção da maioria for de ser de uma carta de intenções, mais por listagem de tópicos, etc., talvez essa questão de ser um formato de manifesto também seja a expectativa de alguns outros, né? Por exemplo, eu vi que um rapaz comentou sobre sentir a falta de uma contextualização histórica no começo, né, do momento que a gente está vivendo e tal. Então não sei se também seria uma demanda dos outros, né? Algo mais, como eu disse, né, mais como um manifesto mesmo à nação e não simplesmente uma listagem de pontos e objetivos, mas com o conteúdo em si. Acho que feitas essas observações que eu coloquei, né, acho que é importante mencionar a questão da soberania digital, acho que é importante falar das ideias várias que o Leandro colocou, da ideia de um nacionalismo renovado, de um trabalhismo renovado, né, a manutenção da referência à democracia e tal. Eu pensei mais numa mudança de estilo, mas isso depende da pactuação da maioria e se acha pertinente ou não. Pedro, não sou contra. Pode falar? Pode. Pedro, eu gosto da sua ideia de ser um manifesto. Só atento aqui para uma coisa quando a gente se trata de um manifesto, quando a gente fala de um manifesto. Vai ser uma coisa mais carregada, portanto vai trazer mais debate, tá? Com certeza trará mais debate, com certeza teremos de fazer mais reuniões e tal e tudo. Quando você divide em tópico, você pega uma coisa longa e fatia aquilo, né? É igual o Jack Stripador. Mais simples, mais fácil. Mas se todos votarem que deve ser um manifesto, então a gente altera de carta de intenções para manifesto. Aí vai de acordo com o grupo ali de articuladores e tal, os membros aqui presentes. Caso surja, eu cheguei agora na reunião, gente, mas caso exista essa percepção generalizada, eu inclusive me ofereço para colaborar nessa transição para o modelo de manifesto, se também for do seu interesse, Miguel. Sem problemas, Pedro. Muito pertinente as falas. Leandro, primeiro, depois Felipe. Não, é rápido. Eu só ia dizer o seguinte, indo na tônica do Pedro de talvez mudar o formato, o que eu acho interessante debater, uma vez que agora a gente sabe que vai ser público antes de entrar para o fórum, o que muda totalmente, eu acho que, por exemplo, algo mais topicalizado, dividido em tópicos, é muito relevante para ter valor legal, interno, da regulação do fórum. Fica bem explícito um contrato social ali entre os movimentos. Mas como agora a gente sabe que não vai ser só entre os movimentos, e sim vai ter uma divulgação pública antes, eu acho que para termos de marketing é muito importante ter uma retórica que construa o texto narrativamente, tá? Então, nesse sentido, eu acho que carta de intenções do Fórum pelo Novo Trabalhismo é muito longo e desnecessário. Eu acho que pode ser carta pelo Novo Trabalhismo, ponto. Tá? Eu acho que tem bem mais impacto amplo, assim. Não é só do Fórum, é pelo Novo Trabalhismo e, sei lá, a nossa visão de como deveria ser. Enquanto só um instantinho, Pedro. Enquanto a gente vai debatendo aqui, alguém já coloca para votação lá no grupo de articuladores, gente. Pra gente ter essa celeridade, pra gente ter essa rapidez. Alguém se propõe a fazer isso? Leandro, por favor? Pode ser? Posso fazer, né? Mas assim, os articuladores... Eu não sei, ô Miguel, aí vou perguntar o que tu acha. Tu acha melhor que os articuladores definam isso ou a galera que se propôs a debater a carta? Porque se for, é bom fazer aqui mesmo. Pode ser aqui, não tem problema. Porque a ideia realmente era trazer o pessoal dos articuladores, mas esses fizeram a organização de trazer mais membros para essa reunião. Então, sem problemas. Pedro, pode falar e depois Felipe. Vamos lá. Pedro ia falar alguma coisa. Pedro? Só queria dizer que se houver essa percepção generalizada de que podemos migrar para o manifesto, eu me ofereço para redigir uma versão inicial até o meio da semana que vem, até quarta-feira, por exemplo. Legal. Então, entra em votação aqui. Se vai ser carta, tá? E aí seja carta de intenções ou só carta pelo Novo Trabalhismo, ou a mudança para o manifesto. Pode ser uma coisa simples. Deixa eu fazer uma coisa aqui bem simples, ó. Manifesto,
Não, pera. Carta. Não é melhor deixar eles falarem antes, caso eles queiram falar algo sobre isso? Manifesto, eu vou deixar. Manifesto 2. Tá, pronto. Felipe, vamos lá. Por favor, gente, rapidez. Pode falar, Felipe. Felipe, estamos escutando você não. Mutado. Professor Gustavo. Deu B.O. aí. Deve ter dado algum problema no áudio. Professor Gustavo. Pode fazer a sua fala. Oi, gente. Oi, desculpa. Tá, só queria dizer que eu concordo muito com as coisas que o Leandro falou, tá? Eu acho que tem que ter, eu acho que tem que ter manifesto, mas a gente pode lançar essa carta que está pronta agora e deixar o manifesto para o dia 23 também, não tem problema. Mas mesmo na carta eu acho que tem que ter uma menção à necessidade de a gente construir uma estrutura suprapartidária porque os partidos faliram. Porque o trabalhismo não encontra forma de se organizar pelos partidos tradicionais. Eu falaria isso, sem nenhum problema. E eu é que tenho a perder aqui. Eu sou do PDT, sou do diretório. Eu acho que não sei se vocês, quantos são e tal, eu teria problemas, mas eu não estou nem mais aí para problema. Como vocês podem imaginar, quero que tudo acabe em barranco. Então, a outra coisa, no que diz democracia, eu acho, o outro colega aí falou, eu discordo do Leandro, assim, não discordo. Eu acho que podia qualificar democracia social, tal, ou seja, uma democracia plena, né, social, econômica, etc. Mas, eu acho muito importante a gente qualificar, como falou o Leandro, o nosso nacionalismo. Pode botar popular, tudo bem, eu não tenho nada contra. Mas eu acho que seria melhor o outro termo que ele usou, que é nacionalismo cívico mesmo. Isso tem um peso bem claro de negar essas formas étnicas e identitárias de nacionalismo que a gente está vendo emergir aí. Então, a gente está o nacionalismo está voltando, mas, ao mesmo tempo, os perigos associados a ele também, né? Então, assim, a gente falar em nacionalismo cívico e, ao mesmo tempo, defesa da democracia, eu acho que nos diferencia se a gente vai assumir a bandeira nacionalista e não só trabalhista, porque o trabalhismo já qualifica tudo isso, tudo bem. Mas seria bom dar uma qualificada, 5, 6 palavras aí, para evitar, né, mistura com aqueles nossos colegas russófilos, né? É só isso. Vocês me escutam agora? Perfeitamente. Vai lá, Felipe. Não, eu queria só... Eu acho que não pode... Se fosse fazer um manifesto, não pode ser longo, a primeira coisa. E segundo, não seria melhor a gente fazer um manifesto como resultado do fórum? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta, porque daí a gente abre, a gente parte do pressuposto de que não somos só uma elite ilustrada que vai já chegar com todo o conhecimento pronto, e depois aí a gente pode ter esses princípios, já indicar esses princípios, fazer todos esses debates com as pessoas que estão dispostas a participar dessa unidade, e então a gente chega num manifesto no final, e a gente, inclusive, marca um momento, né, com esse manifesto. Então, talvez uma carta seja mais apropriado para introdução ao debate, assim, e depois aí um manifesto como resultado do esforço. Essa eu acho que isso vai gerar muito mais orgulho como resultado do processo de participação no... Felipe, você parou de falar? Parece que ficou mudo. Ficou mudo de novo. Problema semelhante. Eu faço das palavras do Felipe, eu acho que o que eu penso, né? Se a carta foi lá em fevereiro, já estamos em julho, se a gente ficar muito no ideal, assim, tipo, a carta tem que ter isso, ou vira um manifesto,
vai chegar no evento e não vai ter nenhuma coisa nem outra, na minha opinião. Então, eu entendo que o ideal seria pegar essa carta, talvez até enxugar ela, deixar ela mais com cara de carta, então, colocar o que os debatedores lançaram aqui, tem uns pontos que são importantes, na minha visão, e deixar realmente, como o Felipe colocou, deixar o manifesto como resultado do encontro. Eu acho que isso é mais coerente. Após as falas de muitos aí, desculpa a ausência, tive que fazer uma ligação aqui rápida, vamos fazer a votação. Carta 1, tá? Não, então, ô Miguel, manifesto. o que eu ia falar antes de iniciar a votação é o que a gente estava falando, né? Não sei se tu ouviu o que a gente estava falando agora, mas o que a galera tá falando é da não necessidade, eu acho, de haver essa votação agora, porque eu acho que o manifesto dá para vir depois. Entendeu? Eu também acho, tá? A minha opinião, mas enfim, é colocar para votação. Se todos acharem isso, ok, vamos seguir assim. É até mais fácil, mais simples, a gente consegue ser mais rápido. Até porque, gente, eu acho que na verdade nem existe separação, né? Uma carta, teoricamente, é um manifesto, e um manifesto é uma carta. Então, é isso, eu acho que é mais sobre o conteúdo. E como a gente precisa também ser ágil nessa carta, eu acho que é bom que seja uma carta, no sentido que estão apresentando aí. Perfeito. Bom, vamos lá. Davi não falou mais nada aqui para mim, da JNB, que é ele que ia participar, tá? Até cheguei a conversar. Tomás não me respondeu. Então, Frederico também não deu mais sinal de vida. Posso Pessoal, a gente já caminha aqui para a finalização dessa reunião. Vai lá, Leandro. Não, é mais um comentário para esclarecimento de um ideal, que eu vi que muita gente, 3 eu acho, se incomodaram com a questão da democracia que eu apresentei. E só para esclarecer, inclusive, eu falei que ou tirar a palavra democracia ou especificar que democracia defendemos. Eu acho que é o seguinte, gente, esse papo de defender a democracia, tem o que defender? Eu acho que tem o que construir, sabe? O regime que vivemos hoje é uma democracia, né? Então, acho que é mais no sentido de construir a democracia do que defender a democracia. Esclarecer qual democracia defendemos do que simplesmente falar democracia num sentido genérico. Porque, objetivamente, eu acho que o que se fala hoje em democracia não é o que a gente busca, assim, a democracia liberal, entendeu? Então, é nessa tônica aí que eu queria trazer. Leandro. Vai lá, Pedro, fala. Posso fazer uma sugestão bem simples de algo que eu entendo, se for modificar aí o texto e tal, que eu acho que contempla as preocupações de todos, transforma, ou mantém o termo democracia, mas enfim, usa a ideia do nosso projeto de respeito à legalidade. Acho que esse é o ponto central, assim. É sinalizar que a gente tem respeito pela legalidade, é simplesmente isso. Não quer dizer que o sistema democrático, tal como está colocado, é lindo, maravilhoso, que ele não deve ser reformulado, que não tem uma série de problemas e tal. É simplesmente demarcar que a gente não quer apostar em nenhum tipo de aventureirismo, é só isso. Perfeito, concordo com a questão da legalidade. Pessoal, é o seguinte, o Paulo e mais algumas pessoas, ele vai pegar essa reunião, vai condensar num texto, fazer uma ata bonitinho, tal como a gente faz lá no Brasil Grande, e vamos disponibilizar para os senhores. Aí, o que a gente faz? A gente pega os pontos mais sensíveis e faz uma outra reunião, só que tem que ser reunião com tempo limite e com as pessoas já delimitadas, tal como foi hoje. Objetividade. Ok? Sendo assim, a reunião de hoje, do dia 11, que começou às 20 horas, para debater a carta e fazer todos os comentários. Convidamos todos para participar aqui da reunião. Começou às 20 horas e está terminando agora 21h30, horário de Brasília, tá? E desejo a todos uma boa noite. É isso, galera. Um grande abraço. Valeu. Pode terminar a gravação. Pode terminar a gravação, Leandro. Encerrou. Fechou. Pessoal, tenho que me retirar pelas questões da live do BG que começa daqui a pouquinho.